Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal Serobe Linux. Serobe Linux Notícias 452, vamos lá porque tem muita coisa. Alô, Rod Linux? Roxa. Firefox 136 é a última versão do navegador que já vem por padrão em muitas distros e ele é free e open source, e seus desenvolvedores sempre tomam as melhores decisões em relação às boas práticas de uso, segurança, bloqueios, desbloqueios, para uma navegação mais amigável e confortável. Claro que ele não é perfeito, mas chega bem perto. Agora você pode ativar a barra lateral nessa nova versão, com várias opções, inclusive de chatbots, favoritos e etc. Settings, General, Browser Layouts no inglês, né? Em português você adapta o que você acha. Está dando opção de guias laterais para você acessar de forma diferente e talvez até mais rápida. Botão direito do mouse na barra de ferramentas, ativar abas verticais. Informações de formulários também serão apagados quando você limpa dados de navegação separadamente. Decodificação de vídeo por hardware no Linux agora está ativado em placas AMD. Versão para arquiteturas ARM64 já estão disponíveis por apt, mas a versão Flatpak está chegando. PNG agora é o preferido no Firefox na hora de salvar, até porque as transparências precisam ser mantidas, claro. É uma grande versão cheia de novidades. Foram exatamente 2.102 até a finalização deste vídeo. Como vocês viram na semana passada, o protocolo Wayland recebeu o suporte a gerenciamento de cores, o que ajuda na implementação do HDR. E agora o Vulkan WSI do Mesa 3D ganhou também. Facilita o HDR na API. Gráficos e jogos ficarão mais bonitos e o pessoal tá doido para testar. A melhor maneira é ter tudo que estiver no upstream. Mesa 3D em desenvolvimento, Wayland Protocols mais recente, você pode testar vídeos que estejam já com o HDR no MPV. Em jogos, provavelmente você vai precisar de Gamescope, mas os títulos que usam D3D11, que tiverem a função de HDR, devem funcionar com DXVK. Não tenho certeza, mas o Drive Wine Wayland deve ser necessário também. O Wine 2.10 já está de bom tamanho. É melhor usar o Plasma 6.3, o desktop, já que os desenvolvedores do KDE são os maiores interessados nesse suporte. Conclusão: aguarde chegar este suporte como estável para testar sem esforço. O controlador de luzes, o OpenRGB, ganhou seu primeiro candidato ao lançamento da versão 1.0. Sim, chegou a hora de ter sua primeira versão. Agora está lapidado e extremamente funcional. Normalmente coloridas, de LEDs RGB em dispositivos sem precisar de software do fabricante. Quando chega este momento do 1.0, então está mais que bonito e o OpenRGB mostra agora que boniteza é o que não falta. A versão do plugin da API agora é a 4, né? Não tem muitas informações sobre o que mais está vindo nessa edição, mas podemos dizer que ele funciona bem com Razers, com outros dispositivos também da mesma pegada, teclados com luzes, né? E tal. O uso do Linux é tranquilo, tem app image, tem pacotes apt, RPM, Debian, Ubuntu, Linux, Mint, Fedora, derivados, etc. Tem até para Windows e Mac. Sim, deram essa colher de chá para windeiros e maqueiros. Meu Deus, os caras estão criando conversão de decode de D3D para Vulkan Video Decode no Wine. Tipo, o que funcionar com decodificação de D3D lá no Windão vai funcionar com vídeo Vulkan no Linux. Essa é a ideia. Ainda está em fase 1 de 3, mas em breve já estará funcionando. Quais tipos de uso ele será útil?
A matéria não diz, mas eu prevejo que será útil na execução de áudios e vídeos incorporados a programas que usam a API D3D e executam mídias dentro do programa, algo que muitos jogos do Windows o fazem. Se duvidar, o OBS Studio versão Windows ou outro programa que precise de decodificação rodando no Linux possam usufruir disso. Porém, é algo para o futuro, mas a notícia é muito boa. Gráficos. A AMD anunciou oficialmente suas placas de vídeo RDNA 4, as GFX 12, que os desenvolvedores Linux já estão trabalhando bastante para dar suporte pleno, e elas, desde o lançamento, com certeza já poderão ser usadas, pelo menos para gráficos sendo executados em tempo real. Os outros suportes estavam impedindo o lançamento, provavelmente. Mas agora já está no ar também Ray Tracing, aceleração de inteligência artificial, FSR 4, que mais de 30 jogos já terão suporte desde o lançamento. HyperRX, DisplayPort 2.1 e HDMI também 2.1. Muita coisa. Verdade seja dita, infelizmente são placas para quem tem muitos recursos para adquirir. Com certeza terá um preço bem salgado. $550 agora, mas aqui no Brasil com certeza vai passar de uns R$4.500, eu prevejo. Alguma promoção vai te oferecer por R$4.000 ou R$3.500. Eu espero estar errado, que os preços sejam menores do que isso, mas acho difícil. Nova versão do AMD VLK 2025.Q1.2. Ele é o driver Vulkan para placas AMD feito por desenvolvedores da AMD e pode ser uma alternativa ao RADV quando for necessário. Prefiro o AMD VLK para testes. Para todas as outras coisas, RADV. Ele já vem com suporte às CPUs e GPUs Strix Halo, mais desempenho em Creo. Deve ser algum programa de gráfico, né? 3D e tal. Janelas do GNOME com gráficos corrompidos deve ter a ver com GTK, mas já resolveram. O jogo Indiana Jones com RRA Tracing habilitado estava dando problema. Falha ao renderizar Strix 1 da NASA no teste CTS. Resolvido. Chegou o novo drive da NVIDIA para Linux, versão 570.124.04. Ele é proprietário, mas tem partes open source para placas mais recentes. Ele resolve um problema com multimonitores, quando suspendia e voltava, dava problema. VRR voltou a funcionar por HDMI em monitores compatíveis. Gagueiras no Wayland corrigidas. Se dava por causa da ativação de firmwares GSP, agora melhorou. Mais de uma GPU NVIDIA no sistema dava problema quando se alternava com o Prime, tendo mode set igual a 1 no NVIDIA-DRM. Parâmetros de kernel. E o NVIDIA Mode Set ganhou a opção Concel VRR Caps, que permite usar, por exemplo, o LMB com VRR, o que não funciona por padrão. Alguns programas gráficos ou jogos OpenGL estavam travando no Wayland, X-Wayland especificamente, GNOME ou Plasma. Resolvido. Perfis para jogos foram adicionados. Indiana Jones ganhou desempenho e Assassin's Creed Valhalla e Mirage com gráficos erráticos ganharam correção, e etc. E depois da versão Nightly, o Goverlay 1.3 chegou. Um grande lançamento. Está estreando de forma estável a versão portátil por AppImage, que deve funcionar em todas as distros Linux conhecidas. Percebeu-se que seria a melhor alternativa, já que o empacotamento para várias distros era um grande desafio. Semana passada teve a versão Nightly, eu falei muita coisa que veio nela, se você não viu,
Dá uma olhada lá, Serob Linux Notícias 451. Jogos. Alô, Rod Linux? Red Hat Chili Peppers. Rod Linux Bragan, Rob, alô. Pessoal, a participação de usuários Linux que jogam na Steam diminuiu um pouco. De 2%, agora é 1,45%. O que aconteceu, provavelmente, foi a quantidade de chineses que entraram ou voltaram a jogar na plataforma. E a maioria deve estar usando o Windows. Então, o tamanho do Windows aumenta e do Linux diminui. É a explicação mais plausível, já que eu duvido que a galera que joga no Linux tenha abandonado a plataforma. Não aos montes. Infelizmente, isso diminui os números e quando grandes desenvolvedores observam isso, infelizmente eles veem com maus olhares. Porém, nada está perdido, pelo contrário, o Steam Deck vive batendo recordes de vendas, muitas distros Linux surgem com foco no melhor suporte a games. A Valve continua investindo em seu SteamOS, adaptando ele para outros portáteis, além do Steam Deck, né? E o resto vocês já sabem. O SteamOS Rolo é o mais usado pelos usuários, seguindo pelo Arch Linux, Flatpak, Linux Mint e Ubuntu. Lembram do Nugget Royale? Falei dele em outro boletim. Estava em desenvolvimento, estreou agora e já tem suporte nativo para Linux. Engraçado, mas um tanto tenebroso. Mas no final parece ser divertido. Pegue quando puder e jogue no seu Linux. Enrolados da Disney está na Steam e foi testado na última semana no Steam Deck e ele é jogável no portátil. Provavelmente roda bem no PC. Lá no Deck tem coisa que precisa tocar na tela. O controle não consegue acessar determinados botões de menu, mostra ícones de teclado e mouse e controles não Steam. Não é nada demais, mas demonstra não funcionar 100% no Deck. Não reconhece a resolução padrão do Steam Deck, que tem que colocar manualmente. E outras coisas, mas no PC vai se sair melhor. Adquira por sua conta e risco se você tiver um Steam Deck, mas se você tiver um PC, pegue com certeza. Os desenvolvedores do Power Network Tycoon fizeram uma boa modificação no jogo para que ele rode bem com os controles do Steam Deck e outros, Xbox e similares. O jogo tem versão nativa para Linux na Steam. Muitos jogos de construção como este normalmente são melhores se manipular com teclado e mouse, mas os caras trabalharam muito para que controles possam ter um bom manejo em todos os tipos de uso do jogo. Interessantíssimo, você constrói e gerencia uma rede de energia em uma ilha. Não deixe o pequeno lugarejo sem luz. Tem versão demo, que também é nativa para Linux. Se você quiser testar, não vai se arrepender. Em termos de desempenho, ele roda bem e em vários tipos de hardware. Uma pequena pausa para te lembrar de você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like no vídeo e compartilhar, beleza? Agora vamos continuar. Heroic Games Launcher 2.16 foi lançado, codinome Copper Gaban, mais um do One Piece. Ele vem com bastante correções, novos recursos, melhorias na interface. Melhorado o uso de variáveis de ambiente por jogo para uma melhor compatibilidade. Atalhos Steam para jogos ainda não instalados. Logs de anti-cheats estarão disponíveis para analisar e tentar resolver os problemas. GameScope está recebendo uma boa característica que evita que o mouse saia do jogo acidentalmente. DXVK será desinstalado corretamente. A sua manipulação está sendo melhorada. Para quem não conhece, DXVK converte D3D 8, 9, 10 e 11 para Vulkan no Linux. E tem o DXVK NVAPI, que é uma ferramenta que ajuda na compatibilidade
de placas NVIDIA está habilitado por padrão no Heroic. Checagem de runtimes vai parar de dar problemas para iniciar determinados jogos. Interface mais elegante e intuitiva. O Mu Launcher, ativado por padrão no Linux e Steam Deck, assim como o ProtonGE também, ativado. Se estiver usando ele no Steam Deck, não terá o Mango HUD para evitar conflitos. Não vai aparecer jogos mobile na Epic Games, até porque não serão instaláveis no PC ou Steam Deck. Vai no celular para jogar eles, é melhor. Tem mais notícias semana que vem, até lá! Checagem de runtimes vai parar de dar problemas para iniciar determinados jogos. Checagem de runtimes vai parar de dar problemas para iniciar Checagem de runtimes vai